Palavra de Deus, eu quero sair daqui bem nutrido, eu quero sair daqui alimentado. Nesse momento que a gente está aqui, nós estamos nos alimentando, nós estaremos, cantando ao Senhor. Isso é muito bom, atraindo a presença de Deus. Já oramos, porque nós temos que orar mesmo, porque só Deus, tem coisas que só Deus pode fazer por nós. Mas tem uma coisa principal que vai acontecer aqui daqui a pouco, queridos. Nós falamos com Deus nas orações, nos louvores, mas depois vai falar Deus conosco por meio da sua poderosa palavra. E quando Deus fala, querido, tudo pode acontecer. Quando o Senhor começa a ministrar, tudo começa a acontecer na nossa vida. Então fique ligado, não perca a oportunidade de estar na igreja, em comunhão com os irmãos, sendo abençoado e abençoando o próximo, adorando ao seu Criador e ouvindo o seu Criador falar com você. Seja um homem, seja uma mulher bem-sucedida, a ponto das pessoas olharem para você e falar: pô, fulano está mudado, né? Ele era assim, ele era assado, agora ele tá vendo o semblante dele como mudou? Olha só as características dele como mudou. E você vai falar para ele: é o Senhor, foi o Senhor que fez isso comigo. É o Senhor que muda o nosso estilo de vida, é o Senhor que forma o caráter dele em nós, porque nós precisamos refletir o caráter de Jesus na nossa vida. E como isso acontece? Meditando na palavra, abrindo nosso coração, confessando nossas fraquezas, nossos pecados. Todo mundo peca. Quem disser que não peca já está pecando, porque já está mentindo. Vai ter tempo que você vai chorar, mas vai ter tempo que você vai sorrir. Tem tempo que você não pode permanecer chorando. Você vai chorar por um tempo e depois você vai se reanimar no Senhor, e o Senhor vai te dar uma estratégia, o Senhor vai te dar a vitória, Ele vai quebrar o arco, Ele vai desfazer o mal, Ele vai levantar você, Ele vai te colocar de pé, Ele vai te dar uma nova direção, e você vai cantar o cântico da vitória. Então, queridos, fique tranquilo. Fique tranquilo, busque Deus, medite na palavra dele, de dia e de noite, para você ser comparado como essa árvore, para você ser bem sucedido. Não existe sucesso sem Jesus, querido. Não adianta nada o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Não adianta nada. É bom o homem ser próspero, ser bem sucedido, estar aliançado com aquele que fez com que ele pudesse conquistar todas essas coisas, sempre reconhecendo a Jesus como seu Senhor, como Ele é aquele que te dá força, como Ele é aquele que te abençoa. Amém? Vamos adorar o Senhor no nome de Jesus. As meninas vão cantar? Vem, Tassiane. A Taná vai treinar? Eu tive visão, então. Tive a visão do céu. Amém. Vamos ficar de pé em nome de Jesus para adorar Jesus. Vamos receber a serva do Senhor aplaudindo o Rei da Glória. Pessoal da Amada Igreja, com a paz do Senhor. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor, com cânticos.
Todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Meu Deus. Oh, aleluia! Louvado seja o teu nome, Senhor. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. Quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investidas no vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investidas no vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Aleluia! Louvado seja o teu nome. Aleluia, Jesus.
aleluia. Oh, aleluia. Oh, Senhor. O meu melhor quero te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança. É o desejo do meu coração. Se o meu corpo
de Deus. Oh, aleluia! Eu agradeço a oportunidade para Jesus. Bem forte para Jesus, toda honra, toda glória ao Senhor. Vamos louvar os irmãos, glória a Deus. Vamos louvar os irmãos, aleluia. Enquanto os irmãos vão vindo para cá, nós vamos dando aleluia, Jesus. Toda honra, toda glória do nosso Senhor. Pai do Senhor, irmão. Estava sumido ele, hein? Bom te ver aqui de novo. Glória a Deus, aleluia. Toda a honra seja do nosso Senhor. Olha o varão de guerra aí. Deus abençoe. Glória a Deus. Aí, vamos no microfone, olha louvando a Deus. Salve a Deus com a paz, Senhor. Amém? Amém. Bom. Eita, aqui porque... Vem? Opa, sai. É? Está ligado. Sonho de Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer elemento de louvor.
Meu Deus. Sonho de Deus. Sonho de Deus. Hein? Vai botar ali? Não botou não. É o sonho de Deus. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir
Glória a Deus. Bem forte para Jesus, toda a glória, toda a honra. Aleluia. Acredito sim. É verdade, meu Deus. Amém? Irmãos, quem tem uma bênção para contar, levanta a mão assim que o pastor identificar. Pastor, hoje eu tenho uma bênção para contar. Amém? Ninguém tem bênção para contar hoje? Ô, glória! Glória a Deus. Amigos, agora nós temos um momento muito importante da nossa reunião de fé, que é o momento da oração. E nesse momento de oração, nós vamos estar colocando aqui a irmã Creuza, que vai se internar, e nós já vamos estar intercedendo pela vida dela. Amém? A irmã Creuza, e também vamos estar orando pelo seu caderninho aqui de oração, e eu tenho certeza que o Deus que opera aqui é o Deus que vai operar também lá no hospital com a irmã Creuza. Quem está comigo nisso, dá um glória a Deus. Vamos se pôr de pé. Glória a Jesus. Coloca o fundo aí de oração. Glória a Jesus. A oração, ela faz a gente se aproximar de Deus. Toda vez que nós oramos, Deus se manifesta a nosso favor. Na semana que vem vou pedir para colocar um fundo de guerra. Glória a Deus. Nós vamos fazer uma oração de quebra de maldição. Na semana que vem nós vamos fazer isso em nome de Jesus. Mas, Senhor, nesse momento eu quero colocar a vida da irmã Creuza em suas mãos. Não apenas ela, mas também todos aqueles, meu Deus, que estão necessitados. A tua palavra diz que todo aquele que pede, recebe. Aquele que te busca, te encontra. E aquele que bate na porta, a porta se abre. Essas pessoas estão aqui, Senhor, porque elas têm um entendimento dentro de si que nesse lugar a sua presença habita. E todo aquele que está diante da tua presença não fica com as suas mãos vazias. Então, Senhor, ouve agora o pedido desse homem, ouve agora o pedido desta mulher, e eu te peço, meu Deus, que haja a favor deles uma reação do Senhor. Que o Senhor quebre as barreiras, tire os impedimentos, que abra as portas para que boas notícias possam chegar. Como acabamos de dizer aqui no louvor, nós acreditamos no Senhor, e por acreditar no Senhor queremos ver, Senhor, a sua manifestação sobre a nossa vida. Eu te peço, meu Deus, quebra agora todas as barreiras, tira todos os impedimentos, vai na frente e dá vitória à tua igreja, em nome de Jesus. A igreja diga comigo, amém. Graças a Deus. Bem forte com as suas palmas. Escute bem o que eu vou dizer. Jesus estava à beira do lago, e ele identificou Simão e falou: tu és um pescador? Ele: claro que eu sou. Faça o seguinte, deixa eu entrar no seu barco, porque se eu entrar no teu barco, eu vou fazer uma obra, mas eu fazendo essa obra, eu também quero te recompensar. Simão permite que Jesus entre no barco dele. Simão teve uma noite de pesca falida, sem sucesso, mas Simão permite que Jesus entre no barco dele. Jesus disse para Simão: Simão, lance a rede. Ele: mestre, eu conheço o mar, eu pesquei e nada peguei, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. O que eu quero dizer para vocês, meus irmãos, com essa palavra? Mesmo que a gente não tenha nada hoje, mas se a gente obedece o que Deus está nos orientando, o nada se torna tudo. Simão não tinha nada, mas ele obedeceu a palavra de Jesus e lançou a rede. E nesse momento nós vamos fazer isso. Eu não sei como é que está a sua condição financeira, eu não sei como é que está a sua vida, mas se você obedecer a Deus, tenha certeza, a sua obediência vai promover para o Senhor uma multiplicação na sua vida. Você vai fazer uma pesca maravilhosa com a sua semente de hoje. A sua obediência vai promover coisas grandiosas na sua vida.
Amém? Então vamos honrar a Deus com a sua oferta, com o seu dízimo, com toda alegria, louvando o Senhor com as suas palmas bem forte para Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Queremos em teu nome engrandecer, te agradecer-te com tua obra em nossa vida. Pode trazer oferta. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Se você sabe cantar, cante comigo. Grande é o Senhor, muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Diácono Bruno, por favor, vem à frente. Grande é o Senhor, que nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Na marca, por isso diante dele, na marca, por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer, te agradecer-te com tua obra em nossa vida. Estenda suas mãos para cá. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Senhor, então o seu ungido, o seu atalaia, fala com a tua igreja através da vida do teu servo, mas da mesma proporção que ele fosse doando para o Senhor também possa se doar para ele. Que hoje seja um dia para nós, meu Pai, de despertamento e de avivamento. Seja com teu servo conosco, e as suas palmas diz bem forte para Jesus. Abra sua Bíblia, vamos dar continuidade à semana anterior, Eclesiastes 1:6. Eclesiastes 1:6. Começamos a falar semana passada, e vamos continuar desenrolando essa semana. Eclesiastes 1, verso 6. Glória a Deus. Gratificante estar com todos, cultuando, e em especial essa semana para nós que somos moradores da terra. Temos na nossa memória, é óbvio que de forma simbólica, mas temos na nossa memória a semana que foi uma semana crucial. Eu digo que foi uma semana que trouxe a nós um divisor de águas, pois existem alguns pontos da vida de Jesus que traz um antes e um depois. Seu nascimento trouxe um antes e um depois, antes de Cristo, depois de Cristo. E por que também não falar do batismo, que trouxe um antes e um depois? E por que também não falar desta semana, que foi fundamental, e através dela houve-se um antes e um depois? Nessa semana, que no domingo
Ele entrou nas ruas de Jerusalém, assentado numa jumentinha. Na segunda-feira, ele foi no templo pregar e expulsou os cambistas. Na terça-feira, ele volta ao templo e refuta alguns comportamentos dos fariseus e também dá ensinamento aos saduceus. E os escritores do Novo Testamento mencionam que no período da noite, em alguns momentos, ele se ausentava para Betânia, porque era 3 quilômetros somente de Jerusalém. Na terça, passa o dia pregando, finaliza o dia pregando. Para o judeu, a virada do dia, anoiteceu, já é outro dia, 6 horas e é outro dia. Então, na quarta-feira, ele inicia no Monte das Oliveiras, falando sobre os sinais do tempo do fim. Na quinta-feira, ele está no Getsemane. Antes do Getsemane, ele está participando da ceia, lavando os pés dos discípulos, pregando para o coração dos seus discípulos não se turbar. Ora ou faz oração sacerdotal, canta um hino e passa o restante, ou o início da quinta-feira no Getsemane. Na quinta-feira, Getsemane, é preso e passa um período passando por julgamentos até que na sexta morre. Só que no domingo ele ressuscita. Embora o mundo se volta para o coelhinho da Páscoa, a gente se volta para a morte salvadora de Cristo. E eu dou glória a Deus, porque muitos morreram e estão mortos, mas o que difere Jesus destes é que ao terceiro dia ele ressuscitou, nos dando a oportunidade de estarmos aqui lembrando do sacrifício. Mas em especial, para esta oportunidade, eu quero me calcar ao que nós começamos a desenrolar na semana passada e dar continuidade a isso. Eclesiastes 1:6, quem achou, diga amém. O vento vai para o sul e ele faz o seu giro ao norte. Continuamente o vento vai girando, ou vai girando o vento, e ele volta fazendo os seus circuitos. O vento vai para o sul, faz o seu giro ao norte, continuamente vai girando o vento, e ele volta fazendo os seus circuitos. Na semana passada, nós entendemos que este livro de Eclesiastes é para nós também um livro de aconselhamento, onde Salomão, já com passar de vida, atravessando várias fases e agora perto de concluir a sua vida, ele, pensando na vida, chega à conclusão que toda conquista que não temos Deus como prioridade é puramente, ou é meramente, ou é tudo vaidade. Porque o que temos hoje, amanhã, hoje mesmo, podemos morrer, e aquilo que conquistamos com suor e esforço, alguém pode herdar, adquirir, pegar, tomar, brigar por aquilo, sem ao menos ter suado uma gota de suor. Então, Salomão, pensando na vida e entendendo que tudo na vida é vaidade, ele então para nos aconselhar. E também entendemos na semana passada que a palavra Eclesiastes significa uma assembleia em que um orador, pregador, pensador, arma, reúne, monta para expor uma pregação, uma oração, uma mensagem, um pensamento. E como a palavra Eclesiastes significa isso, entendemos por ser praxe de Salomão armar assembleias, por que não pode escrever este livro de aconselhamento, ele não armar uma assembleia? Então lá está Salomão armando uma assembleia e usando como base de aconselhamento
este livro que temos por posse. E no aconselhamento, ele grita, fala, diz, pronuncia a palavra para os jovens de forma repetitiva. E ele aconselha os jovens a viverem felizes, alegre, de forma festiva, porém lembrar do Senhor, nos dias da sua mocidade. E Salomão aconselha sobre a importância de andar em 2 do que 1. Salomão também aconselha sobre a importância de entender que debaixo do céu há um tempo determinado por Deus para todas as coisas. Ele também aconselha que ele preferia e é preferível frequentar uma casa que está tendo luto do que uma que está vivendo um banquete. E entendemos na semana passada que no capítulo 1 o aconselhamento de Salomão parte para um campo de reflexão. E qual é a reflexão? Entender sobre a vida e entender que nós atravessamos por um processo de rotina. É rotina. Capítulo 1, Salomão está falando de coisas rotineiras. E ele diz, uma geração vai, outra vem, porque é um ciclo, né? A vida na terra é um ciclo. Só que Salomão afirma que nessa rotina de ciclo a terra permanece. É a rotina, a terra permanece, a casa permanece, os bens permanecem, mas aqueles que herdam, que compram, que têm, é um ciclo. Uma geração está aqui hoje, pode morrer, e surgiu uma nova geração amanhã. E Deus sempre faz questão de levantar uma nova geração. Só que também na semana passada, entendemos que o verso 6 é o perfil do versículo que causa para o cristão, analisando de forma imediata, um medo. Medo porque ele está falando sobre vento. E é comum um cristão associar vento com prova, vento com guerra, vento com luta, vento com adversidade. Jesus estava no barco com os discípulos, vento, tempestade, barco quase no api. Os discípulos estão passando para o outro lado, o vento ficou contrário, rema, rema, e não sai do lugar. Paulo com os discípulos, Paulo com os prisioneiros, estão a caminho de Roma, o vento sopra naquele mar e aquele barco quebra. Por causa dessas referências, a gente certamente associa vento com provação, vento com guerra. Só que aprendemos na semana passada que em nenhum dos testamentos a palavra vento tem como significado algo semelhante à opressão, prova ou luta. Entendemos que no Antigo Testamento, raiz hebraica guache, Novo Testamento, raiz grega pneuma, a palavra vento também significa espírito, assopro. Por isso que lê Espírito de Deus, Espírito de Cristo, Espírito Santo, Espírito da Deidade, Espírito da Glória, é também interpretarmos o vento. Só que, embora podemos interpretar como vento, não significa que o vento seja Deus. O vento só é uma das formas, só é uma das maneiras que representam o Deus Espírito Santo. Espírito Santo como Deus. Sendo o Espírito Santo apresentado, ora, em alguns momentos como a pomba, em alguns momentos como a fonte, em alguns momentos como óleo, em alguns momentos como selo, em alguns momentos como fogo, e ora também o Santo Espírito é visto, é apresentado de forma simbólica como vento, porque a gente não vê o vento, a gente não enxerga o vento, assim como não enxergamos o Espírito Santo. Ninguém vê, ninguém enxerga. Porém, da mesma forma que não enxergamos o vento, mas quando ele nos toca, a gente sente
da mesma sorte é o Espírito. Nós não vemos, porém quando Ele nos toca, quando Ele nos enche, quando Ele nos envolve, a gente sente a presença dEle. E observe então que de forma profética e poética, Salomão está afirmando que o vento não para. E aprendemos na semana passada que da mesma sorte é o Espírito Santo. O Espírito Santo não para. Assim como o vento se movimenta o tempo todo, seja numa força enorme ou seja numa força de um assopro, de um ar, através da nossa respiração, o vento nunca para. O vento sempre está em movimento, o vento sempre está trabalhando, e o Espírito Santo não para, ele sempre se movimenta, ele sempre está trabalhando. E entendemos que nós não precisamos que anjo movimente uma água para sermos curados, porque nós já temos o Espírito Santo. Ele é aquele que faz, que atua, que opera, que levanta, que convence, que guia, que ilumina, que traz para nós entendimento. É o Santo Espírito. E o Santo Espírito não para. O Santo Espírito sempre está em movimento. Só que nesta noite em específico, depois de rapidinho, para quem não veio entender mais ou menos o que foi na semana passada, e agora já entendendo em poucas palavras, perceba que Salomão, da mesma forma que dá certeza, dá essa ênfase, o vento vai para o sul, faz o giro ao norte, continuamente vai girando, e ele volta, vai, volta, gira e nunca para. E aqui é o mesmo Salomão que dá nome aos 4 movimentos de ar horizontais que chamamos de vento. E agora ele fala, ó, o vento sopra do sul, ele faz o seu giro, sopra do norte. E quando Salomão diz, continuamente vai girando, ele está falando do vento leste, e também está falando do vento oeste. Ele está afirmando que estes movimentos de ar, que até então só eles eram vistos e mencionados, ele está afirmando, não para. Ora o vento sopra do sul, não para. Ora o vento sopra do norte, e ele não para. Porque Salomão dá ênfase a estes movimentos de ar. Repito o que disse na semana passada, Salomão foi tão inteligente, Salomão foi tão sábio, que Cristo em terra afirmou, a rainha do sul foi até Salomão para lhe ouvir. Mas aqui está quem é maior do que Salomão. Ele, Jesus, estava afirmando, eu sou maior, contudo ele foi sábio. Salomão foi tão sábio que o escritor de 1 Reis comparou a quantidade de Salomão em quantidade de areia que há na praia, ou seja, mesmo que seja uma hipérbole, mas ele está usando aquela hipérbole para tornar exagerado, para mostrar o tantão que Salomão era sábio. Ele era tão sábio que o escritor de 1 Reis detalha que no seu tempo ele era o mais sábio, ele era o mais entendido. Então Salomão não está jogando conversa avulso. Salomão era sábio, não estava jogando conversa fora. Salomão, como um judeu, sabia o que o vento sul para o judeu representava. Salomão, como um judeu, como israelita, sabia o que o vento norte representava, o que o vento leste representava, o que o vento oeste representava. Ele sabia na mente de um judeu que quando o vento soprava no sul, o que aquele soprava do sul, o que aquele vento provocava.
quando soprava do norte, o que aquele vento provocava para o judeu. Ele sabia da importância, e por isso ele fala, porque senão ele só poderia falar: o vento está girando. Só que não, ele fala do sul, ele fala do norte, ele dá nomes, ele dá direções. Porque o que representa esses movimentos para um judeu? E aquilo que representa para um judeu é o que também representa aquilo que o Espírito Santo faz quando se manifesta como vento sul. Quando o Espírito Santo se movimenta numa igreja como vento sul, o que o Espírito Santo faz? Quando o Espírito Santo se movimenta como vento norte, o que o Espírito Santo faz? Quando o Espírito Santo se movimenta como vento oeste, o que ele faz? Quantos querem ouvir, digam glória a Deus. O que o vento sul representava para um judeu, quando ele para falar sobre as grandezas de Deus com Jó, ele fala com Jó impressionado, e ele fala: Jó, como compreender a mente de um Deus que não só é poderoso, mas ele o disse, que é todo poderoso? Como entender a mente, a grandeza de um Deus que é todo poderoso? Aí ele fala para Jó: Jó, que loucura, né? Quando o vento sul sopra, Jó, esse vento sul, ele aquece as nossas vestes. Então, no dito de Eliú para Jó, qual é a característica do vento sul? É o vento que sopra e aquece a veste. Então, quando o vento soprava do sul, o judeu já sabia: vai ser aquele vento que traz calor, é aquele vento que aquece as nossas vestes. E é isso que o Santo Espírito atua, faz, quando se manifesta como vento sul. O que o Espírito Santo faz? O Espírito aquece a nossa veste. Quando o Espírito sopra o vento sul, ele aquece a nossa veste. Veste fala de ministério. Vestimenta fala de chamada, porque uma era a vestimenta do soldado, outra era a vestimenta do sacerdote, uma era a vestimenta que o sacerdote usava antes do serviço e durante o serviço, porque a veste fala de ministério, vestes fala de chamada. Então, o que o Espírito Santo ama fazer quando se manifesta em um ambiente, ama renovar ministérios, ama reaquecer chamadas. E o que o Espírito Santo está fazendo em nós aqui nesta noite de terça-feira, ele está se manifestando em nós para reaquecer as nossas vestes espirituais. Em Deus, eu libero essa palavra e pega para a sua vida. Receba o calor do Espírito Santo, receba a renovação nas suas vestimentas espirituais, receba a renovação nas suas vestimentas ministeriais. O Espírito Santo não te deu uma língua para você falar uma vez no ano, ele te deu essa veste para que através dela ou ela esteja constantemente aquecida por ele. Ele está aquecendo as suas vestimentas aqui, ele está reaquecendo a sua chamada aqui, reaquecendo para cantar com mais graça, orar com mais autoridade, liderar
pregar com mais unção, pregar com mais criatividade. Receba calor nas suas vestes espirituais agora. O que o vento sul provoca, Jesus pregando para os fariseus dizia: vocês entendem tudo sobre o tempo e por isso afirmam, quando o vento sul sopra, haverá calor. E Jesus disse: não é que é verdade o que vocês entendem? Quando o vento sul sopra, ele muda a temperatura do ambiente. O vento sul traz calor para o ambiente, e é isso que o Espírito Santo faz, e é isso que o Espírito Santo provoca. O Espírito Santo é especialista em mudar a temperatura do ambiente. Ele é especialista em trazer calor para o ambiente, fogo para o ambiente, a glória para o ambiente, a unção para o ambiente. Irmãos, eu posso pregar, posso entender de exegese, hermenêutica, oratória, retórica, posso entender de Bíblia, de contexto, de bibliologia, o que for, mas irmãos, eu posso pregar aqui, mas entenda, o que faz a diferença não é o meu conhecimento, a minha voz e as minhas técnicas de falar. O que faz a diferença é o sopro, é o calor do Espírito Santo. Eu prego, mas quem muda a temperatura do ambiente é Ele. Eu posso orar, mas quem muda a temperatura do ambiente é o Espírito Santo. Estava Pedro pregando na casa de Cornélio em Cesareia. Lá estava Pedro pregando. Ele não consegue terminar a mensagem. Ele até foi com uma mensagem elaborada: vou introduzir, vou desenvolver, vou concluir o sermão. Só que na metade da pregação ele não consegue terminar de pregar, porque enquanto Pedro estava pregando, o Espírito foi derramado e todos foram cheios, todos foram batizados com o Santo Espírito. Não era Pedro, era o Espírito que estava mudando a temperatura do ambiente. Quem muda é o Espírito, quem muda é o Espírito, quem muda é o Espírito. Eu não vou me cansar de falar, quem muda é o Espírito. Um pode até plantar, outro pode até regar, mas quem muda é o Espírito. Quem dá crescimento é Deus. Irmãos, sabe quem vai produzir um crescimento para o Ministério Monte Carmelo, fazer o número de membros aumentar? Não é o Bruno aqui, não é o pastor Vanderlei. Um pode pregar, outro pode até administrar, mas quem vai fazer soar a voz desta igreja por estas ruas e vizinhanças é o Santo Espírito. Estava João pregando no deserto, e lá na cidade as pessoas ouviam a sua voz. Como a voz dele chegava, o vento levava a voz dele, o vento fazia a voz dele ecoar. É isso que o Espírito Santo faz. Ele muda a temperatura do ambiente. Agora eu vou trazer para nossa mente. Sabe quem muda a temperatura do ambiente? Eu sempre vou te aconselhar: procura um psicólogo. Se tiver que procurar um psiquiatra, procura um psiquiatra. Se tiver que ganhar algumas estratégias de crescimento, procura um coach. Mas quem vai mudar aqui o seu ambiente interno é a presença do Santo Espírito. É por isso que Davi diz: pode me arrancar o reino, pode me arrancar o mundo, só não retire de mim a tua presença, não afaste de mim a tua presença. Em Deus eu libero o Espírito mudando a temperatura, mudando o ambiente da sua mente. Sabe quem vai mudar o ambiente da sua casa? Não é você com seu grito, não é você com seu conselho, não é você com seu braço, é a pessoa do ator, Espírito Santo. Não vai adiantar bater boca, gritar, xingar, não vai adiantar. Mas vai orar para você ver se o Espírito não vai fazer. O Espírito muda a temperatura
muda. Não é técnica de voz, não é espírito. Espírito. O que o vento sul representa? A noiva em Cantares 4. Ela faz um clamor ao noivo e diz assim: ah, se o meu noivo viesse para o seu jardim. Outras traduções diz: ah, se o meu noivo voltasse. A noiva está desejando a volta do noivo em Cantares. A noiva está falando: Maranata, que meu noivo venha, que meu noivo volte. E essa mesma noiva que está entendendo: ó, meu noivo está vindo, eu quero que ele venha, eu quero que ele volte. É a mesma noiva que continua dizendo: oh, levanta-te, vento norte, e sopra tu, vento sul, sobre o meu jardim. Vento norte é o vento fresco, é um ventinho um pouquinho mais gelado. A noiva está falando: ó, o meu noivo está vindo, o meu noivo está voltando. Só que quando o meu noivo voltar, eu não quero ser achada por ele fria, eu não quero ser achada por ele gelada. Ô vento norte, ela está virando para a frieza e está falando: meu noivo está vindo, frieza, saia. O meu noivo está voltando, frieza, saia. Sai, frieza, sai da minha vida, sai do meu jardim, sai da minha casa, sai da minha mente, sai do meu coração, sai da minha vida espiritual, sai da minha vida espiritual, sai, frieza. Aí ela vira para o vento quente, que é o sul, e fala: já que o vento gelado está saindo, ela diz: ah, sopra tu, vento sul. Ela está falando: vento quente, sopra. Ela está dizendo: o meu noivo está vindo, e eu não quero ser achada pelo meu noivo fria. O meu noivo está voltando, eu não quero ser achada pelo meu noivo gelada. O meu noivo está voltando, o vento quente, assopra, porque eu quero que o meu noivo venha e me encontre aquecida. Aqui, jardim traz algumas ideias. Primeira ideia, como jardim, era o ambiente que ela estava. Segundo, a ideia como jardim era o corpo dela fechado, aguardando a volta do noivo, a vinda do noivo, para que pudesse se relacionar com ele. É isso, irmãos, o nosso noivo Jesus está voltando, e o que o Espírito Santo está fazendo? O Espírito Santo está preparando a noiva da última hora. O Espírito Santo está preparando a igreja do tempo do fim, a igreja do arrebatamento. Ele está aquecendo a igreja. Aqui eu interpreto para nós, ela está falando: oh, a gente tem que falar para o Espírito: Espírito, me leva mais um nível, leva o meu nível de temperatura, eleva a minha temperatura mais um nível, me aqueça mais um pouco, me queima mais um pouco, porque é isso que o Espírito Santo ama fazer num ambiente como esse. O Espírito Santo está aqui não para te dar um carro, embora possa te dar um emprego, embora possa mudar a sua vida financeira. Eu creio que uma palavra pode mudar tudo, só que entenda: a prioridade do Espírito não é te dar casa, carro, emprego e mudar a sua vida financeira, embora possa te dar, mas a prioridade do Espírito é a nossa vida espiritual, porque o carro vai ficar, a casa vai ficar, a carteira vai ficar, o dinheiro vai ficar, a profissão vai ficar. Então o Espírito está num ambiente como esse, levando a noiva mais um nível de intimidade com o seu noivo. Vou repetir o que o Espírito está fazendo aqui. Ele está levando a igreja Monte Carmelo a mais um nível de intimidade, mais um nível de intimidade, mais um nível de intimidade. Esse calor é mais um nível de intimidade, esse fogo é mais um nível de intimidade, essa glória é mais um nível de intimidade.
Você vai estar orando em casa e não vai entender nada, vai ouvir barulhos lá e não vai ser de demônios, vai ser do Santo Espírito caminhando enquanto ora. O que é isso? É mais um nível de intimidade. Vai olhar do lado do sofá, vai ver como se alguém tivesse sentado, mesmo sem enxergar alguém, vai ser o próprio Espírito assentado lá falando: eu estou na sua sala te elevando a mais um nível de intimidade. Você vai estar caminhando na rua, ele vai colocar mensagens proféticas na sua boca, mas o nível de intimidade vai estar lendo a Bíblia e vai entender coisas que você tinha dificuldade. Isso é mais um nível de intimidade. Então repita: o Espírito Santo está aqui para te levar a mais um nível de intimidade. Você vai passar a ouvir a voz dele com mais frequência, vai passar a falar em línguas edificando com mais frequência, vai passar a orar com mais frequência. Você vai tirar 5 minutos para orar, quando for ver já vai ser meia hora, 1 hora. O que é isso? Mais um nível de intimidade. Repita após mim, diga: o vento sul está soprando. Diga: o Espírito Santo está em movimento. Diga: em mim e na igreja Monte Carmelo. Diga: para nos elevar a mais um nível de intimidade. Diga: essa igreja será reconhecida como uma igreja íntima do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo, com comunhão com o Espírito Santo. Repito para você o que eu falei na semana passada: intimidade não é só para Billy Graham, Charles Spurgeon e etc e tal. Intimidade com o Espírito Santo é para você, é isso mesmo, é para você. Não é só para quem tem 12 anos, 16 anos, 25 anos, é para você que tem 70, 50. Intimidade com o Espírito Santo não tem idade, não tem cor, não tem classe social. É para quem deseja, é para quem tem sede, é para quem quer mais dele. E eu concluo hoje para a gente. Aqui, o texto diz em Apocalipse: quem tem sede, vem a mim. Ou seja, a fonte está aqui, o Espírito está falando: tu quer mais mesmo? Vem a mim. Oh. Meu Deus. Oh, aleluia. Bendito é o Senhor. Sei lá, a gente vive num mundo tão materialista que as pessoas só pensam em si, só pensam em dinheiro, só pensam em bem, só pensam em conquista, só pensam em novela, só pensam em coisa fútil. O Espírito Santo está doido para achar pessoas que falam: eu quero, eu vou. Quando ele encontra alguém, irmãos, ele enche essa fonte, ele enche esse poço, esse ambiente de água, e fala: a água está aqui, venha, a fonte está aqui, venha. O Espírito Santo, eu digo aqui já várias vezes, é o maior interessado em nos encher. Repito, ele é o maior interessado em nos encher, irmãos. Eu vou falar sobre educação física, por prescrever treino para algumas pessoas. O que faz a diferença não é ficar mudando de treino toda hora. É a pessoa que faz um agachamento na academia hoje, o mesmo agachamento vai surtir efeito se ela fazer daqui a 10 anos. O que vai diferenciar para uma maior hipertrofia é, em alguns momentos, trazer variação.
em algum momento ela vai agachar com 8 repetições e com mais carga. Só que no outro momento, para romper outras fibras, ela vai agachar com 20 repetições, vai agachar com 20 repetições, fazendo 20 repetições, colocando mais carga, colocando menos carga. O que vai variar são as repetições, mas o agachamento que causava efeito nos fisiculturistas lá de 1900 da bolinha, é o mesmo agachamento que dá efeito hoje. E eu vou interpretar isso para o mundo espiritual. Está pensando o quê? O mesmo Espírito que atuava na vida de Pedro, o mesmo Espírito que atuava na vida de João, é o mesmo. O que diferencia são as variações das guerras que Pedro passava, que eu passo, mas o Espírito é o mesmo. E ele está falando: se você quer beber da água, a água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. Mergulha, seja cheio. Às vezes a gente quer que a pessoa revele a nossa identidade para entender que o Espírito está. A gente vive num tempo que as pessoas querem que outros entreguem a profecia para entender que o Espírito está. Só que não. O Espírito Santo não depende dos nossos mecanismos, ele é o mesmo. Eu terminei, é você e o Espírito agora. Fecha os seus olhos. Isso, fecha os seus olhos, é você e ele. Te amamos, Espírito. Feche os seus olhos e eu ministro. Para muitos é uma mensagem antiquada, porque não fala de dar, receba. Espírito Santo, mas essa é a principal mensagem. É a mensagem da comunhão, é a mensagem da graça, é a mensagem da intimidade. Espírito, onde houver alguém que quer mais comunhão, quer mais graça, quer mais intimidade, Espírito, dê água para ela, dê água para ele, dê água, Espírito, dê água, Espírito, dê água, Espírito. Espírito, a gente não está aqui esperando o anjo se movimentar, Espírito, a gente não está aqui esperando o querubim se movimentar, Espírito. Espírito, a gente é totalmente dependente de Ti. Espírito, Tu és o nosso melhor amigo. Espírito, Tu és aquele que nos entende melhor do que a gente se entende. Tu és aquele que sabe de nós melhor do que nós mesmos sabemos de nós mesmos. Espírito, por favor, preencha essa lacuna, preencha esse espaço. Espírito, toca onde o bisturi não vai. Espírito, vai aonde a minha voz não alcança. Espírito, vai aonde meu coração não sente, que teu coração, que a tua mão não deu um toque. Toque agora sobre os seus filhos, toque agora sobre essa igreja. Espírito, encha dos Espíritos, encha dos Espíritos, encha dos Espíritos, pelo poder que há no nome de Jesus. Espírito, a tua palavra diz que em Atos 2 eles foram cheios, mas que em Atos 4 eles foram cheios novamente. Encha Batista, Monte Carmelo novamente, enche a nossa vida novamente, reacende esse dom, reaquece essa chamada, reaquece esse dom de profecia. Espírito, tantas pessoas que são vasos aqui, tem dom de profecia, tem dom para ser usado por Ti na sua obra, mas as adversidades da vida esfriaram a fé, esfriaram a chamada. Mas Espírito, eu rogo a Ti e te peço, por favor, nós somos a lenha, Tu és o fogo, reaqueça esse ministério agora, reaqueça essa chamada agora, Espírito, por favor.
nome de Jesus. Por favor, Espírito, dê uma experiência nova para essa igreja. Dê uma experiência nova com a tua presença para a tua igreja. Dê uma experiência nova. Por favor, Espírito. Meu Deus. O Espírito, não deixa essa mensagem ser engodada pelos espinhos, pelas pedras. Não deixa essa mensagem ficar à beira do caminho, Espírito. Ah, Espírito, nós somos a boa terra. Ei, Diamaia, Suri, Mihaia. Espírito, nós somos a boa terra. Bem, Analaia. Espírito, nós somos a boa terra. Lança em nós a semente do fogo outra vez. Lança em nós a semente dos dons outra vez. Lança em nós a chamada, a semente da chamada, do calor, do ministério, da visão, da interpretação de línguas outra vez. Em nome de Jesus. Fala para o Espírito: Espírito, sou eu mesmo, eu quero ter mais experiência contigo. Eu quero conhecer o que é a profundidade dos mistérios. Ai, Senhor. Irmão, o culto está tão leve que se deixar a gente leva mesmo. Choriamahamakova, sério. Espírito, a gente não merece, Espírito. Geme por nós. Geme por nós. Geme por nós, interceda por nós. Interceda por nossa vida, Espírito. Nos conversa diariamente, não é nada melhor do que ter comunhão contigo. Jesus. Eu entrego o microfone a quem de direito. Vamos, não há nada melhor do que ter intimidade com o Espírito Santo. Nada melhor. Você só vai conhecer mais se você tiver coragem. Quando Paulo disse: aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, e Paulo em Coríntios diz: Deus nos revelou, ou seja, nos revelou através ou pelo seu Espírito. Ou seja, irmãos, se você acha que Isaías foi muito íntimo, se você acha que lá no Antigo Testamento Sansão foi muito íntimo, irmão, imagine a gente hoje, que tem permanentemente em nós o Espírito. Deus vai te usar numa profundidade, Deus vai te tomar numa profundidade.
E às vezes intimidade com Deus não é só para ser usado por Ele, embora Ele ame usar quem tem intimidade, mas intimidade com Ele é para comunhão. Quanto mais eu converso com você, mais íntimo eu me torno. Quanto mais eu convivo com o pastor Vanderlei, mais íntimo eu me torno. Não é diferente com a pessoa do Espírito Santo. Quanto mais eu convivo, quanto mais eu resenho, quanto mais eu falo, deixa pensar que tu tá doida, ande da rua falando com ele. Deixa pensar que tu tá maluco, lava a louça falando com ele. Ei, só você! E ele entende a necessidade de ter mais intimidade, de mergulhar mais. Meu Deus! Ei, Calabaraxuri! Jesus, Te amasse! convidar você na frente. Ele falou que você quer mergulhar, né? Você vem na frente em nome de Jesus. Aleluia. Meu Deus. Isso, pode vir. Vem aqui na frente. Gente, para a gente ser cheio, a gente tem que buscar. Quem tem para te dar está aqui te esperando. Pastor, eu queria falar em línguas, eu acho lindo. Edifica a sua vida. Você não edifica o seu irmão, mas você se edifica. Pastor, eu queria ter o dom da interpretação de língua. Falar para a igreja o que Deus está falando quando o outro está profetizando. É lindo. Quer? Ele te dá. Pastor, eu quero o dom da fé. O Espírito te dá. O que tu quer, o que tu precisa, Ele tem. Espírito de Cristo, da verdade, Espírito Santo. Nós oramos nessa noite, reunidos, Deus, aqui, Senhor, neste santuário, Deus. E o teu Espírito, ele tem liberdade, porque ele não está preso, Senhor. Ele passeia no meio da igreja, Senhor. Pai, no nome de Jesus, Espírito Santo, toca na vida do meu irmão, da minha irmã. Vai enchendo ele agora em nome de Jesus. Encha ele, encha. Dê a ele, Senhor, novas línguas, interpretação, ó Deus, palavras de profecias. Sharamon que anaga cho lamaraman tuitiacapras labas shalaman de camanus chore calabas. Sopra os quatro ventos, encha ele, Jesus, e mais, receba o vento sul, seja aquecido pelo Espírito, seja renovado pelo Espírito, em nome de Jesus. Vento norte agora sai frieza, sai incredulidade. Vem vento do sul soprando no meu irmão, vem soprando na minha irmã. Ativa ele, ativa ela. Eita! Queima, vai queimando, vai queimando, vai queimando. Venha distribuidões, Espírito Santo. Aquece o coração, Espírito Santo. Aquele que entrou lá no povo no dia do Pentecoste, quando estavam nos cenáculos reunidos, aguardando a promessa, Senhor, veio um vento veemente, encheu a casa, e línguas repartidas foram, línguas como de fogo,
e o Espírito falava, cada um na sua língua, cada um entendia o que o Espírito falava. O Espírito fala para você ouvir. Conversa com o Santo Espírito, adore o Santo Espírito, busque o Santo Espírito, que Ele vai te encher. Aleluia. Aramai, Ticlamar, Chorelefas, Charamanoro, Charaman, Labatarabata. Vem, vento do sul, vem, vento do sul, encha ele, encha ela, aqueça, aqueça ele, aqueça ela. Sejam renovados pelo poder do Espírito Santo, sejam queimados com o fogo do Espírito. O mesmo Espírito que usou os profetas, que usou os reis, que usou os líderes, que usou os apóstolos, que usou a igreja, é o mesmo que está aqui nessa noite te enchendo, te aquecendo, dando para você o que tu está pedindo a Ele. Então seja cheio, 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 cheia, cheio, cheia, em nome de Jesus. Te amamos, Espírito, te glorificamos, Santo Espírito. Senhor, como Davi falou, não afaste de mim o teu Espírito, nem retires de mim a alegria da salvação. Sem o Espírito não saberemos como viver, Pai. Faça, Senhor, em nome de Jesus, como o Senhor tem feito na igreja, habitação do teu Espírito, aquele que veio para consolar, aquele que veio para melhorar a minha vida, para me fazer um homem melhor, para me fazer um homem cheio de fé. Espírito Santo, faça também na vida dos meus irmãos, das minhas irmãs. Aviva a Igreja Batista Monte Carmelo, da Rua Leme 105, Pai. Nós oramos, agradecidos ao Senhor por esse momento do derramado teu Espírito em nossa vida, por aquecer o nosso coração pelo teu Espírito. Oramos em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Espírito Santo. Pode voltar para o seu lugar. Aleluia, aleluia. Meu Deus, aleluia. Que Deus abençoe você. Seja cheio, meu irmão e minha irmã, cheio de Deus, cheios do Espírito Santo, e que Ele possa usar você de uma forma poderosa, em nome de Jesus. Permitindo o Senhor, domingo pela manhã, nós estamos vendo, vamos fazer essa comunicação pelas redes da nossa igreja, pelos nossos grupos, ok? Domingo à noite, grande culto de celebração, amém?